igreja, graça e paz. Sempre é bom estar com vocês, poder revê-los, encontrá-los, servindo ao Senhor. Isso é uma das coisas mais extraordinárias, quando nós entendemos o chamado de Deus. A pastora disse que eu tinha que trazer uma palavra profética aqui hoje. Eu não vou trazer a palavra, não vou pregar, hoje vai ser a minha esposa, a pastora Janete. Vai dizer que há algo poderoso vindo aí. Se prepare. Há promessas extraordinárias e o avivamento do Senhor está vindo. Lute para fazer parte. Não deixe essa chuva passar, não deixe esse vento passar, esse mover passar. Esteja inserido no agir de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus. Esteja pronto para viver o que Deus quer fazer. Isso começa a partir do momento que nós entendemos o chamado e nos dispomos. Esteja pronto. Abra a tua boca e fale. Faça. Viva o Evangelho com grande intensidade. E você vai ver o que Deus vai fazer. Todo avivamento ele começa com poucas pessoas. Nós estávamos em Cuiabá esse final de semana. Fomos ali muito ministrados. E o tema era edificar. Hoje eu dei uma palavra de oferta, de dízimo lá. E eu falei sobre 1 Crônicas 29. Davi, ele chama a sua congregação e ele fala: olha, meu filho Salomão é escolhido por Deus, mas eu quero falar para vocês que há uma grande obra a ser feita, e eu trabalhei, eu lutei arduamente para que chegasse esse momento. E Davi ali levanta, ele e toda a sua congregação levanta uma grande oferta ao Senhor para a construção, para a edificação do templo. Davi foi um homem que não descansou, um homem que trabalhou para Deus, um homem que fez coisas extraordinárias. Por isso que ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Perfeito não. Deus nunca vai escolher os perfeitos. Deus vai escolher pessoas como eu e você, como nós, para fazer as grandes obras. E há uma grande obra dessa cidade, pastora e pastor. Eu falo sem medo de errar. E começa com vocês. E começa com cada um de vocês. Então esteja preparado para viver. Esteja preparado para ir. Esteja preparado para fazer aquilo que o Senhor quer fazer na vida dessa cidade. Nós temos uma grande obra. O estado do Mato Grosso é a grande obra que Deus quer fazer através de nós. Primavera do Leste é a tarefa de vocês. É o dever de casa. Davi, ele chega ao final da sua vida e ele está preparado para viver, e ele recebe ali de Deus tantas bênçãos. Então viva intensamente o que Deus quer fazer através de vocês. Amém? Podemos orar? Posso orar? Se coloque de pé, nós vamos orar. Senhor, nesta noite nós queremos agradecer por estar aqui, porque a graça do Senhor está neste lugar, porque o Espírito de Deus flui neste ambiente, é uma atmosfera da Tua presença, e nós estamos envolvidos nisso. Obrigado porque nos escolheste para viver esse tempo da revelação do Senhor, e nós estamos aqui nesta noite, Senhor, e queremos colocar a Tua filha nas Tuas mãos, que ela seja tão somente instrumento do Senhor, para esse dia, para essa noite, para esse momento, e que Tu faz através dela coisas extraordinárias, e que os nossos corações sejam campos,
sejam terras férteis, sejam campos arados para receber a boa semente do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus te agradecemos. Boa noite, igreja linda, maravilhosa, pode sentar, graça e paz. É muito bom estar com vocês, aqui é minha segunda casa, né? Me sinto muito em casa, essa família que Deus deu para vocês, de pastores, é uma família muito amada por nós também. Hoje nós estamos, só eu e meu esposo, os nossos filhos ficaram em casa, falando, mãe, eu quero ir. Eu falei, não, dessa vez você não vai, você fica, né? Mas é muito bom estar aqui, glória a Deus. E esse momento, como é maravilhoso, nós nos reunimos no nome do Senhor, né? A igreja do Senhor, ela é tão poderosa, por quê? Porque ela tem um dom, nós temos um dom, o nosso dono é Jesus, e Ele é o Senhor de tudo e de todos, né? E a pastora Meire compartilhou comigo que esse mês vocês estão falando de um tema assim extraordinário, que é falando sobre igreja. E a igreja, acho que a gente deveria falar dela sempre, porque ela é a coisa mais importante que tem na terra, sabia? Nós somos extremamente importantes para o mundo, ainda que o mundo não nos veja com esses olhos, ainda que o mundo não aceite, ainda que o mundo não nos valorize e não veja em nós nenhum potencial, não veja nada em nós, mas nós somos de extrema importância para o mundo. Ai do mundo se não fosse a igreja do Senhor Jesus. Então é muito gostoso falar sobre isso. E eu quero nesta noite falar sobre igreja como comunidade de fé, como corpo do Senhor. Amém? E eu quero tomar como base um texto que eu sei que vocês conhecem de cor, Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu não vou pregar, eu vou apenas compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, né? Mateus 16, 18. Diz assim a palavra do Senhor: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Amém, queridos? Aqui esse texto fala da confissão de Pedro, quando Pedro confessa que Jesus, né, ele era o Senhor, ele era o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus aqui fala algo poderoso, libera sobre a vida de Pedro uma palavra profética, libera para a vida de Pedro o propósito de vida dele, o seu propósito de vida que foi revelado. Até então Pedro não sabia o seu propósito de vida, mas aqui o Senhor Jesus, ele revela para Pedro o propósito da vida dele. E quando a gente fala em igreja, a Bíblia não fala muito sobre a igreja, a palavra igreja, né? Esse texto é o único texto que Jesus fala sobre a igreja. E às vezes as pessoas querem justificar quando elas não querem conviver numa comunidade de fé, não querem fazer parte. Elas às vezes querem justificar falando que Jesus, ele não levantou uma igreja. Ele fez apenas discípulos, o povo andava com ele de cidade em cidade, um pequeno grupo, e ele assentava com aquele pequeno grupo e ministrava sobre a vida deles e ensinava a respeito do reino de Deus, porque o Senhor Jesus, ele se empenhou
em revelar a pessoa de Deus. Ele se empenhou para revelar o reino de Deus para nós entendermos e vivermos o reino de Deus enquanto estamos aqui na terra, como filho do Deus Altíssimo. Então, mas aqui Jesus fala, quando Pedro faz essa grande declaração a respeito de Jesus, Jesus fala assim: Pedro, tu é o cara, né? Pedro, você é forte, você é como uma pedra, você aguenta, porque a igreja tem que ser forte, tem que aguentar, né? E ele fala para ele, fala assim: e sobre você eu edificarei a igreja. Então, queridos, a igreja, ela é do Senhor Jesus. Ela não é de homens, ela não é de pastores, mas ela é do Senhor Jesus, né? E nós sabemos muito bem como Pedro abraçou, tomou no seu espírito esta palavra. Nós sabemos lá em Atos, nós vemos quando Pedro recebeu o batismo no Espírito Santo, ele se levantou cheio de coragem, cheio de ousadia e começou a pregar a palavra do Senhor. Arrependimento. Ali começou as primeiras conversões, né? E essa palavra, essa obra, esse começo que começou esse começo da igreja, que começou com Pedro, essa palavra de arrependimento, essa palavra que constrange, que nos faz entender quem nós somos, chegou até nós. Esse evangelho chegou até nós por causa de uma pessoa, né? Então, queridos, nós como igreja, como corpo de Cristo, nós temos um poder extraordinário. A igreja como comunidade, como corpo, ela é tão extraordinária, tão poderosa. Ela tem um poder de transformação. Somente a igreja pode transformar um ambiente. Somente a igreja pode transformar uma cidade. Somente a igreja tem o poder para transformar um país. A mudança, a transformação não vem através de políticos, mas a mudança, a transformação vem através da igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja é a única coisa que carrega a resposta que o mundo necessita. Nós carregamos aquilo que o mundo necessita, que a sociedade necessita, que os homens necessitam. E aí, o pastor falou aqui da grande tarefa, né, da igreja. Porque, queridos, a igreja pode transformar, porque a igreja precisa ser profética. A igreja, ela tem um compromisso social com o lugar que ela mora, com a cidade que ela está presente. Então nós temos o poder de transformar. Vocês têm o poder de transformar a Primavera do Leste. E às vezes a gente pensa assim: mas tem que juntar todas as igrejas. Não está falando isso. Bom seria se todas tivessem essa visão, essa percepção e unissem. Mas quando nós somos despertados, quando nós temos a visão, quando nós compreendemos a nossa função, não interessa se a gente é 100, 50, 20 ou 1000, 5.000 pessoas. Porque não é a quantidade. É claro que a quantidade vai fazer as coisas acontecerem mais rápido, sem sombra de dúvida. Mas é a qualidade e a disposição que nós temos que faz a diferença, né? E a igreja do Senhor, ela é profética. Então só a igreja tem o poder de liberar palavras no reino do Espírito, de transformação da cidade que vive, reivindicar no reino do Espírito as vidas, reivindicar no reino do Espírito
Espírito a juventude, os adolescentes, as crianças, reivindicar no reino do Espírito as famílias. Só a igreja pode fazer isso. E ela transforma. Uma igreja saudável transforma uma cidade. E a igreja, ela precisa desempenhar o seu papel social, que é muito lindo e é muito poderoso. O Senhor Jesus, Ele fala que nós precisamos cuidar das viúvas e dos órfãos, né? As viúvas e os órfãos da cidade é tarefa da igreja. Às vezes a gente acha que é tarefa do poder público, porque o governo recolhe tanto imposto, gasta tudo, não cuida. Mas a Bíblia diz que não é tarefa do governo, é tarefa da igreja, cuidar da viúva e do órfão. E depois de cuidar da viúva e do órfão, cuidar socorrer os necessitados. Olha o tamanho da responsabilidade nossa como igreja do Senhor e o poder que nós temos. Mas sabe, muitas vezes nós não aceitamos e não compreendemos. Parece que o inimigo rouba isso do nosso entendimento, rouba de nós, para nós não conseguirmos cumprir aquilo ao qual nós fomos escolhidos para cumprir. Graças a Deus eu acompanho vocês, sei que vocês têm preocupado muito com isso. Glória a Deus por isso. E que esse trabalho permaneça até que Jesus venha, né? E não tenha medo, igreja do Senhor Jesus, de reivindicar essa cidade, né? Lá em Hebreus diz que nós devemos entrar com ousadia diante do Senhor. Entre com ousadia, em oração, com ousadia, oração ousada, com muita fé e autoridade, reivindicando esta cidade para Jesus. Amém? Nós vemos no longo da história quantas cidades foram transformadas, o país inteiro foi transformado, porque a igreja entendeu o seu papel. A ilha de Tonga é um exemplo muito recente do poder da oração profética, do poder de alguém que acreditou e tomou posse e vivenciou o que diz a palavra do Senhor. A igreja do Senhor também, ela é terapêutica. A igreja é terapêutica, é um ambiente terapêutico. E não tem nada mais poderoso do que a igreja, tratando desse poder terapêutico, tratando dessa cura, tratando de restauração. Não tem nada mais poderoso do que a igreja. A sociedade está doente, o sistema adoeceu, todos nós. E as pessoas chegam na igreja doentes, muito enferma, psicologicamente muito enferma. E a igreja, ela é muito terapêutica, porque as pessoas, elas precisam de sentir amada, aceita. Sentir amada simplesmente, sem que elas tenham que dar algo em troca. E a igreja, ela faz isso, ela abraça, ela ama, ela toca. E como as pessoas precisam hoje de abraço, precisam sentir valorizado, isso começa a curar. Lá na igreja, lá em Querência, tem muita mulher na igreja, muita, acho que é mais do dobro do que os homens, né? Bem mais.
todo dia chega mais uma. E o que acontece? Muitas mulheres, elas chegam na igreja, e também os homens chegam doentes, mas com as mulheres a gente tem um contato mais rápido, né? Mulheres, assim, elas chegam tão doentes, com tanto problema emocional, que quando você fala, esses dias, algum tempo atrás, chegou uma moça linda, muito, uma grande profissional, com várias faculdades, mas quando você falava com ela, ela começava a tremer, e quando aproximava dela, ela começava a afastar. Eu falei, meu Deus, né? E um dia eu peguei e, quando fui cumprimentá-la, que eu sempre fico ali na porta, eu coloquei a mão no ombro dela e falei, querida, tenha uma excelente semana. Ela deu aquela esquivada assim, ou seja, não toque em mim, né? Eu falei, tem algo errado. Quando isso acontece, eu digo, tem algo errado, preciso tocar mais, né? E assim o tempo foi passando, e hoje a gente tem um bom relacionamento, e Deus tem feito uma obra tão poderosa na vida daquela moça, mas tão poderosa, que agora ela já abraça a gente também, né? Ela era uma pessoa, chegou na igreja cheia de feridas, irmãos, e ela não era, ela estava assim, meio afastada da igreja, mas não do Senhor, e ela é cristã, tem mais de 9 anos, e Deus está restaurando, ela foi aos poucos, ela está sendo restaurada. E ela falou assim, esses dias para mim, pastora, se existe uma coisa que eu tinha pavor que alguém tocasse em mim. Ela falou assim, não, inclusive eu nunca namorei, porque eu não consegui permitir que alguém tocasse em mim. Olha, gente, como o ser humano está doente. Mas a igreja, ela é terapêutica, você está aqui para curar outras vidas, né? Essa igreja que existe para curar dezenas, centenas de pessoas, de jovens, de adolescentes, pai de família, mãe de família, está aqui para restaurar os casamentos, curar os casamentos, curar as famílias. Nada é tão poderoso como a igreja, queridos. Ela tem o poder de curar as feridas da alma, curar os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias. Porque a igreja, nesse tempo de hoje, é a única que ouve as dores das pessoas com amor, de forma gratuita, e se compadece, tem compaixão do outro. Então, queridos, nós precisamos valorizar a comunidade que nós pertencemos. Nós precisamos valorizar esse corpo ao qual nós pertencemos, cujo cabeça é Jesus. E a igreja, ela tem o poder de nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, até encontrar com o Senhor, até tomar a estatura de varão perfeito. E a igreja, ela tem esse poder de um aperfeiçoar o outro, né? Um vai lapidando o outro. A Bíblia diz lá em Provérbios que ferro afia ferro. E olha quantos ferros tem aqui hoje, pastor Ru, pastora Meire. Vocês afiam os pastores, e os pastores afiam vocês. E um irmão vai afiar
porque a Bíblia fala que nós devemos viver em amor, em união e em unidade. São tantos, a igreja lá de Querência, gente do Brasil inteiro. E o Brasil é vários Brasis dentro do Brasil, né, gente? Cultura totalmente diferente, e linguajar totalmente diferente. E às vezes uma palavra que para mim não significa nada, mas para outro já significa grande coisa, né? Uma ofensa. E nós conseguimos, a igreja ela consegue nessa diversidade. Essa diversidade cultural, intelectual, ela consegue caminhar junto, produzir junto, consegue adorar junto, consegue entender o coração de Deus e dar uma resposta para o Senhor juntos. É um afiando o outro. Você não gosta de algo, mas o irmão gosta, você passa a gostar por causa dele, né? Tem que gostar. É difícil os temperamentos. Eu me lembro que um dia uma ovelha minha disse: ai, pastor, eu amo você, mas não dou conta de trabalhar contigo não, pelo amor de Deus. Eu disse desse jeito, uma irmã tão amada. Não. Quando você pensa em fazer, eu já fiz 2 vezes e já voltei. Porque ela é uma sanguínea, e sanguíneo ele faz e ele fala para depois pensar, não é assim? E eu sou melancólica, o melancólico tem que pensar não sei quantos dias, pensar nos todos os contra, depois os pós, aí fazer um planejamento, aí que o negócio vai sair. Então isso era difícil. Eu falei: minha amada, mas Jesus é chique, eu não posso ficar sem você de jeito nenhum. Imagina, gente, uma pessoa melancólica sem os sanguíneos e os coléricos, o que ela faz? Ela precisa deles. Eles pensam e aí eu organizo. Eles têm as ideias e eu organizo, né? E isso é muito difícil, isso vai afiando a gente, porque é difícil demais. Então, e a gente vai se tornando a pedra preciosa, né? Porque o Senhor fala que Ele nos transforma em pedras preciosas. Você é uma joia rara, você é um diamante, e quem te lapidou, maior lapidação foi a comunidade que fez em você, né? Eu trouxe comigo a Jane, braço forte, mas pensa numa mulher brava quando chegou em Querência, parecia uma siri na lata, irmãos. Hoje ela é a líder de adolescente, tem 45 adolescentes, ela trabalha, uma bênção. Mas a comunidade de Querência lapidou ela. É assim. E nós como corpo, nós como comunidade, queridos, nós temos também um poder espiritual. Como comunidade, como corpo, nós temos um poder no reino do Espírito que nós não conseguimos imaginar. As batalhas, as guerras, as coisas que nós podemos conquistar como igreja do Senhor. O inimigo jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor. Quando nós estamos vivendo como um corpo, uma comunidade de fé legítima, nada. A nossa autoridade é muito grande. Mas às vezes, queridos, nós não conseguimos compreender essas verdades. Porque o inimigo não quer que eu e você compreenda.
Ele quer que eu e você, muitas vezes, tome decisão sozinho, caminhe sozinho. Porque assim fica fácil de nos derrotar. Mas como comunidade, nada poderá derrotar vocês. Espiritualmente falando, nada, ninguém poderá derrotar vocês. Ninguém. E quando nós nos unimos para construir, para fazer algo, também nada pode nos impedir. Quando há unidade, todos os projetos, tudo que vem ao nosso coração nós podemos fazer. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6, né? Que o Senhor viu um povo que estava unido, mas com a motivação errada, para fazer uma grande construção, uma torre que tocasse os céus. Tamanha era. E o Senhor falou assim: vamos descer lá, porque esse povo, unido desse jeito, eles vão construir não só essa torre, mas toda e qualquer coisa que eles imaginarem, que eles desejarem. Sem o poder de Jesus, eles poderiam construir toda e qualquer coisa, fazer toda e qualquer coisa que eles pensassem, que eles imaginassem. Imagina você como igreja, como essa comunidade de fé, imagina com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso com vocês, toda e qualquer coisa que vocês imaginarem, que estiver aqui dentro com princípio dentro da palavra de Deus, vocês terão condições de fazer. Porque na unidade fazemos todas as coisas. Não haverá sonho impossível. Não haverá projeto que não seja conquistado, que não seja feito, que não torne uma realidade. Eu quero perguntar, com o que vocês têm sonhado? Como uma comunidade. O que vocês têm desejado? Talvez você tenha um grande desejo, o Senhor colocou algo no seu coração. E você fica querendo que seja executado, mas você nunca chegou nos líderes para compartilhar. Talvez você seja o sanguíneo, né? Embora a Meire, mas o Rubem não é melancólico. Mas você tem muitos planos, muitos sonhos, muitos projetos. E vocês podem todas as coisas. Como igreja, vocês podem todas as coisas. Pode fazer grandes coisas. Vocês poderão construir uma igreja para milhares. Conquistar centenas de jovens, conquistar centenas de famílias para esta igreja. Vocês podem conquistar, pode ter uma escola gigantesca para educar os filhos de vocês e da comunidade, dentro de princípios da palavra do Senhor. Porque nada é vedado a nós. Vocês podem romper todas as barreiras espirituais. Algo que esteja travando é rompido. Quando nós oramos, quando nós conseguimos ter unidade espiritual, unidade nos sonhos, não tem nada para nos parar, nada que possa parar a igreja do Senhor Jesus, nada
pode parar essa comunidade. Nada pode parar esse corpo. E quero terminar dizendo, se algum dia você passou na sua mente que você não precisa de uma igreja, se você ouviu, porque hoje tem um monte de gente falando isso, né? Igreja é você. É verdade. Mas você é igreja, mas você sozinha não é corpo. Porque a igreja é chamado para fora, você foi chamado para fora. Mas você só é corpo se pertencer a uma comunidade. E o segredo está no corpo, querido. Nunca saia do corpo. Essa ideia que tem sido disseminada aqui é uma ideia satânica, que nós não precisamos do corpo. Posso ser crente na minha casa, posso ser servo do Senhor, posso ser discípulo de Jesus, sem participar de uma comunidade, sem ter um líder, Isso é maligno. Porque somente na comunidade, somente no corpo, você vive o seu propósito de vida. Você desenvolve o seu ministério. Você vive o seu chamado. Ainda que o seu trabalho seja você fazer sozinho, mas vai existir uma comunidade que vai estar clamando por você, que vai estar te dando suporte, e nos dias difíceis vai carregar você nos braços. Nunca aceita essa ideia maligna que tem sido disseminada. Mas que a cada dia você possa dizer, eu faço parte de um corpo. Eu não me movo sem ele. E esse corpo não se move sem mim. Um braço para estar vivo, eu tenho que estar no corpo. O dedinho para estar vivo tem que estar no corpo. E a igreja é viva. É um organismo vivo que se move na direção do Senhor e no poder do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Posso orar, pastora? Coloque de pé. Em pé, né? Não é de pé, não. Em pé. Aleluia. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, muitas vidas que o Senhor resgatou, tirou lá dos lugares mais tenebrosos e curou e salvou e trouxe para este corpo, para esta comunidade, porque foi o Senhor que trouxe. Nenhum deles veio simplesmente por vir, mas veio porque o Senhor trouxe. E que aqui, Senhor, eles possam ter consciência da sua importância e da força que tem, do poder que tem. Cada um possa ter esse entendimento e viver, Senhor. Por isso, Senhor, sei que tem dias difíceis, tem dias complexos, mas quando há unidade, nada pode romper. Pai, essa comunidade é tão forte, ela é tão poderosa, porque ela se move no poder do Espírito Santo. E que o Senhor possa trazer a revelação no espírito de cada um, da sua importância dentro dessa comunidade. E também, Senhor, a importância que eles têm espiritual dentro dessa comunidade. E que possa estar somando, e que possa estar, Senhor, fazendo, construindo grandes coisas para o Senhor. Possa estabelecer o reino do Senhor aqui nessa cidade. Que esta igreja, como corpo, possa estabelecer o teu reino nesta cidade. Pai, há uma necessidade urgente da igreja do Senhor manifestar o seu poder. Há uma necessidade tão urgente da igreja
igreja começar a manifestar o poder do Senhor, para que todos conheçam e para que o teu reino seja estabelecido aqui. Pai, em nome de Jesus, que esta igreja, que nada venha prevalecer, que nenhuma obra do inferno prevaleça no meio deles, mas sim a obra do Espírito Santo, e que eles possam viver o seu plano, o seu projeto grande, poderoso,